quando fala no fazer, no viver junto, no ser e no conhecer, como objetivos. Ensinar a fazer, ensinar a conhecer, ensinar a fazer junto e ensinar a ser. Desde logo, porque ensinar a ser eu não sei exatamente o que é. E poderá haver outras formulações que nos permitem ser mais claros quando falamos no ensinar a ser. O ensinar a conhecer pode ser trabalhado numa outra dimensão. E o ensinar a fazer é essencialmente aquilo que no fundo releva da dimensão das competências. Daí que eu prefiro, sem obviamente, peço que não vejam nisto qualquer pretenciosismo, apenas o desejo de participar no debate e não, obviamente, de ser melhor do que aqueles que sabiamente elaboraram o relatório para o Unesco. Eu prefiro dizer que a escola tem como objetivo fundamental ensinar a pensar, ensinar a escolher e ensinar a fazer. Porque o ensinar a pensar pressupõe desde logo o conhecer, porque não se pode pensar sem conhecer, nem se pode conhecer sem se pensar. E, portanto, há aqui um círculo que é um círculo virtuoso, que é essencial que seja assumido pela escola como o primeiro grande objetivo na relação ensino-aprendizagem, o do ensinar a pensar. E depois o ensinar a escolher. Porque pensar é essencial para a capacidade de escolha e a capacidade de escolha é essencial para o exercício do pensamento crítico. E depois o ensinar a fazer, evidentemente, o ensinar a agir, o ensinar a ser competente. E se nós assumirmos estes objetivos, pensar, escolher e fazer, como objetivos essenciais do projeto educativo, então nós podemos falar já agora em ideias de transcendência. Transcendências pela ciência e pela tecnologia, por exemplo, e estamos mais uma vez no domínio da sociedade de informação e do conhecimento e das novas competências, mas transcendência também a partir da dimensão essencial da escola, essencial agora no sentido existencialista do termo, se quiserem, dimensão essencial da escola que apela a conceitos, a valores e a objetos como os de arte e cidadania. E, nomeadamente, há capacidade de casamento entre a razão e a emoção como instrumentos essenciais da aprendizagem e da relação ensino-aprendizagem. E é por isso que eu vos falo aqui da relação da cidadania com a arte e, como veremos muito rapidamente, da arte com o caminho para uma boa aprendizagem da desobediência crítica de que eu vos falava agora. Para vos deixar mais tranquilos, por exemplo, posso dizer-vos que há relativamente pouco tempo, há 2 anos, ao ver, na Alemanha, pediu-se às 20 empresas mais cotadas na Bolsa para dizerem o que criam elas como característica fundamental dos jovens saídos do ensino. E todas elas, as 20 que não cruzaram informação, disseram criatividade. É o que nos interessa. Não nos interessam as competências técnicas, interessa-nos criatividade. Interessa-nos gente que seja capaz, perante um problema, de se adaptar à mudança e de resolver questões novas. Esta era uma definição de cultura que vinha de Hemingway e que pode ser trazida aqui. A capacidade para resolver questões novas é isso que as empresas alemãs, ainda por cima, pedem da escola. Ora, a criatividade passa muito por caminhos diferentes daqueles que muitas vezes estão na origem da formação das competências, muito marcadas por uma dimensão tecnocrática do saber e muito ligadas à sociedade de informação, do conhecimento e, repito, das novas competências. Por exemplo, Sofia de Mello Breiner diz, com a sensibilidade que ela punha praticamente em tudo o que dizia, que só a arte é didática, porque a arte não a explica, a arte implica. E esta afirmação, este pensamento é tão forte quando, se nós o lermos até ao mais profundo do seu conteúdo, nós compreendemos que verdadeiramente o que é importante neste pensamento é o sujeito perante a arte. Porque o que está aqui em causa é a valorização de alguém que não deve ser colocado na posição passiva daquilo a quem se explica, mas alguém que deve ser trazido ao protagonismo, ao proscénio da relação com a arte e com a vida, isto é, àquele que se implica. O que nos coloca nesta matriz da relação da escola, já agora numa dimensão próxima do ensino-aprendizagem, perante a questão do sujeito e da definição do sujeito e da relação do sujeito com o conhecimento. Já estamos a começar a falar do aluno, que é este sujeito que importa implicar na aprendizagem e não apenas a quem é necessário a explicar o objeto ou o conteúdo do ensino para que por essa via se garanta uma real aprendizagem.
E, curiosamente, é esta teoria da relação entre o sujeito e o objeto na definição do conhecimento que leva, por exemplo, numa dimensão que quase cheira um pouco a pré-kantiana, mas não é, leva um autor como Humberto Eco, também mais uma vez, a dizer que há 3 componentes essenciais do conhecimento em arte em particular, mas do conhecimento em geral. O primeiro elemento, ou o primeiro pressuposto do conhecimento, a inteligência. O segundo pressuposto do conhecimento, a moralidade. O terceiro pressuposto do conhecimento, a sentimentalidade. E o que é que Humberto Eco queria dizer com isto? Eu tenho que vos dizer, obviamente, muito de raspão, mas para dar uma nota tão exata quanto possível do pensamento de Humberto Eco. Ele, inteligência significa vigilância crítica, mais uma vez. Inteligência significa tentar introduzir na elaboração do pensamento e na elaboração da aquisição do conhecimento essa vigilância crítica. Como ela não é importante hoje, por exemplo, para nós nos postarmos diante da televisão, para nos postarmos diante da internet, coisa que muitas vezes, como sabem, fazemos sem exercício de qualquer inteligência crítica. Ora, esta inteligência crítica é essencial para o conhecimento. De outra forma, a única coisa que acontece é comunicação, é contacto, mas não é conhecimento. Não é valorização da qualidade do conhecimento. Ora, inteligência enquanto vigilância crítica como pressuposto essencial do conhecimento. Em segundo lugar, moralidade, isto é, uma exigência de rigor no conhecimento. Não discorrer sobre aquilo que se conhece sem uma dimensão ética ou de rigor sobre o próprio conhecimento. Isto é, no fundo, passar da pura opinião para uma assunção de uma convicção. Isto é, conhecer porque se fundamenta o conhecimento e, portanto, porque eticamente se introduz uma nota de rigor na aquisição do conhecimento e não apenas porque se debita conhecimento para, a partir daí, construir opinião não responsável eticamente. E, finalmente, a sentimentalidade, que é isto, o envolvimento pessoal, a entrega pessoal ao objeto que se pretende conhecer. E, portanto, valorização também da emoção. Ora, é este sujeito que, nesta mescla de razão e de emoção, leva um autor como António Damasio, por exemplo, a dizer que todo o conhecimento pressupõe um sujeito conhecedor. E é este sujeito conhecedor aquele que nós, provavelmente, temos de colocar à saída da escola quando chegamos ao fim do programa educativo para cada um dos alunos. É nesta relação que um autor norte-americano, muito próximo do vosso pensamento, Neil Postman, diz que cada professor deve sempre, todos os dias, não esquecer que cada aluno entra na escola como um ponto de interrogação e sai da escola como um ponto final. E neste trajeto, entre o ponto de interrogação do primeiro dia e o ponto final do último dia, o grande desafio para os professores é transformar aquele ser ainda muito informe do ponto de vista da sua relação cognitiva com o mundo e com a vida, no tal sujeito conhecedor. É assim, portanto, que, sendo isto verdade, então nós temos que receber no seio da comunidade uma escola produtora de pensamento crítico, mas temos simultaneamente que reclamar dessa escola a sua capacidade para ela produzir alunos portadores de pensamento crítico. Daí o fim do mito de uma certa antinomia entre a escola do trabalho e a escola do lazer, ou entre a escola do rigor e a escola lúdica. Evidentemente que só uma escola do trabalho, do rigor, do prazer e lúdica pode ser uma escola capaz de juntar razão e emoção e assumir-se ela própria como espaço produtor e capaz de ser agente de desenvolvimento na busca da formação de um verdadeiro pensamento crítico. E reparem, sempre que eu falo de pensamento crítico, evidentemente pelo vosso espírito não pode deixar de passar expressões como cidadania, democracia, que são no fundo isso mesmo, são o produto ativo, concreto, real daquilo que é a expressão de um verdadeiro pensamento crítico. Ora, uma escola criadora de pensamento crítico tem de se inserir com reciprocidade na comunidade. Já vimos, participação na polis, mas agora inserir-se nela com reciprocidade. A escola vai à comunidade, mas recebe da comunidade aquilo que é o próprio pensamento crítico que a comunidade produz relativamente à própria escola. E vice-versa. E, ao mesmo tempo, tem de substituir, e aqui começamos a entrar em algumas dificuldades metodológicas, tem de substituir um clássico modelo de comunicação vertical, hierarquizado, burocratizado, necessariamente por um modelo de comunicação
horizontal.